Você acha que o filho seria você? Se o seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Você matava aula só pra vadiar, escutava rock ao invés de estudar, saiu de casa sem lhes avisar e depois voltou só pra variar. Se o seu pai pudesse escolher, você acha que o filho... Saudações, meus amigos rockers. Hoje é sexta-feira e o rock vai comer solto. Eu sou o Fred, esse é o canal Papo de Rock. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um disco que caiu na minha mão ontem, dia 1º de maio. E, cara, esse disco é pura nostalgia aí para mim, né? Tô falando aqui do Detrito Federal, olha que capa profética, né? Detrito Federal. Vítimas do Milagre. Pô, cara, esse disco aqui eu ouvi muito na minha adolescência, aos 13, 14 anos. E aqui é uma banda de Brasília, uma banda de punk rock, uma sonoridade muito simples, né, cara? Um punk, algumas faixas um pouco pesadas, meio punks mesmo, mas a maioria das faixas, aquele punk meio new wave, né? Aquele tipo som assim das bandas de Brasília, que se autodeterminavam de punk, né? Legião Urbana, Plebe Rude. O Detrito Federal foi formado em 83 e lançou esse único disco aqui, em 1987. Esse disco é produzido pelo Charles Gavan, então baterista do Titãs, lançado pela Polygram. Cara, nunca saiu em CD, mas o vinil, um amigo meu tinha o vinil, eu ouvi demais esse disco, tá aqui, ó. E graças ao trabalho de alguns heróis aí, né? Essa edição fan-made aí em CD caiu na minha mão. Olha só, olha que beleza, cara. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, idêntica ao vinil. Aqui, ó, uma arte de silkscreen, né? Com invernizado, não é aquela coisa tosca de papelão. Um encarte legal com as letras das músicas. Olha, isso aqui foi lançado pela Polygram na época. Esse disco fez um certo sucesso, chegou a vender umas 50 mil cópias. E, cara, o que é que a banda formada aí pelo Paulo César Cascão, vocal, principal compositor, tocava bateria em algumas faixas, Milton Medeiros, baixo, Mário Manzoli na bateria e duas mulheres tocando guitarra, Débora Darwish e a Siang. Siang é aquela mesmo, né, que participou de um reality show, que pousou nua. Cara, banda muito curiosa, né, banda muito curiosa. O som deles é um punk ingênuo, né, com letras de protesto, bem ingênua, né, bem juvenil mesmo. E para um garoto aí, na época, uns 13, 14 anos, caía muito bem, né? Caía muito bem. A primeira faixa chama-se Se o Tempo Voltasse. E olha só que letra maravilhosa. Se seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Se seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Cara, até tem letras muito divertidas aqui, né? Muito divertidas. O título do disco, a banda chama-se Detrito Federal, né? Um claro protesto ao Distrito Federal, né? O Distrito Federal. E o nome do disco, Vítimas do Milagre. Para quem não sabe, o Brasil nos anos 70 era o país do futuro, né? O tal do milagre econômico, que foi alguns anos assim de crescimento extraordinário. Então, mas depois tudo deu errado, né? Porque o país se endividou para bombar, né? Nesses anos aí de milagre. E aí o título do disco é bem legal, né? Vítimas do Milagre. A capa é profética, né? Como vocês estão vendo aí, o Congresso Nacional, de um lado um rato e de outro um cidadão de bem aí defecando, né? O que aconteceu lá no dia 8 de janeiro, né? Foi isso aí que aconteceu. Então é uma capa bem profética, né, cara?
E, cara, é um disco bem legal, ingênuo, como eu falei. Eu acho que se eu fosse ouvir hoje, se eu não tivesse conhecido o disco naquela época que eu era adolescente e fosse conhecer hoje, com certeza minha forma de lidar com o disco seria bem diferente, mas aqui traz toda uma carga emotiva, uma memória afetiva, né? Eu já ouvi 2 vezes e é muito divertido, né, cara? Aqui traz faixas como Angra, a Dança das Ogivas, Bloco K, Adolescência, Se o Tempo Voltasse, Sansiri, Taconada. Cara, Taconada é uma música muito divertida aí, que tem a participação da Plebe Rude. É uma música, inclusive, a letra é do André X, né? A música é do André X, o baixista da Plebe Rude. E, cara, a letra é muito interessante, olha só. Nova República, Taconada. A censura, Taconada. A Constituinte, Taconada. A Voz do Brasil, Taconada. Sobra até para He-Man, cara. He-Man, Taconada. Então, assim, cara, é um protesto bem infantil, né? Bem juvenil, né? Melhor dizendo. É muito legal, cara. Muito legal isso aqui. Para quem curtiu na época, né? Principalmente. Polygram aí vacilando, né, cara? Nunca lançou em CD. Esse disco só teve uma edição em vinil. E até hoje está inédito aí. Não teve nenhuma reedição. E inédito em CD. Mas, graças aqui, né, aos novos tempos e à tecnologia, eu tô aqui com meu CDzinho, né? Muito, muito bem feito. Muito bem feito. Muito caprichado, ó. Olha só, cara. Essa foto aí no fundo, né? Clássico, né? A nossa polícia aí, né? Muito bem equipada, bem típica aí de República de Banana, de terceiro mundo, né? A capa, como eu já falei, muito simples, né? Bem profética. Muito legal isso aqui, muito legal mesmo. Uma pena que a banda não gravou outros discos, né? Não foi adiante, mas esse disco é uma dose assim de nostalgia muito gostosa, né, para quem viveu na época. Eu lembro, cara, que na época que esse disco saiu, nos anos 80, né, era uma rivalidade incrível aí entre punks e metaleiros, né? Metaleiros não, headbangers, né? Eles não gostam de ser chamados de metaleiros. Cara, era uma rivalidade. Os caras se odiavam, né? Os punks e os headbangers. E eu curtia punk rock e curtia metal também, né? Curtia mais punk, né? Fala a verdade, curtia mais punk, mas não tinha esse negócio, né? Mas e aí os Headbangers fizeram, tem uma banda de metal aqui da minha cidade, né? De Aracaju, aqui onde eu moro. Os caras fizeram uma versão da música do Se Seu Pai Pudesse Escolher, você acha que o filho seria você? Aí os caras ficavam o tempo todo repetindo isso. Passou uns 6 minutos a música, só essa frase aí, cara. Só pra zoar mesmo, né? Pra tirar uma onda, né? Com os punks. E é isso, galera. Me digam aí se vocês conhecem, né, o Detrito Federal, se vocês lembram dessa banda, o que é que vocês acham? Vocês curtem esse rock dos anos 80, esse BR rock aí mais juvenil? Aqui, como você sabe, né, cara, é um canal de rock e mídia física. A gente está sempre falando de rock, eu não tenho preconceito. Não é o meu estilo, assim, né, mais preferido de rock. Eu gosto de uma coisa mais adulta, um hard rock dos anos 70, um rock progressivo, mas curto de tudo, né, cara? Aqui vocês já viram eu mostrar vários tipos de disco. Curto do punk ao metal, do new wave ao pós-punk, pop, rock também. Apesar de meu estilo mais, assim, abrangente ser o hard rock lá dos anos 70, mas a gente acaba curtindo tudo porque rock and roll é vida, né? Rock and roll é bom demais, cara. E é isso aí. Queria compartilhar com vocês aí esse disco, saber se vocês conhecem, se curtem e
Um bom fim de semana aí para todos. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!